Gostaria de saber por que Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 4, no item 21 e 22, as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Dá para você falar um pouquinho sobre isso, Jorge? Sim, é muito importante observar, e isso está escrito na Revista Espírita de 1863, no mês de agosto, quando Allan Kardec traz um artigo chamado Período das Lutas, em que ele comenta que a fase em que ele estaria trabalhando na doutrina espírita, que seria a terceira das etapas do desenvolvimento do movimento espírita, era chamada de Período das Lutas. Um período no qual havia muitos detratores para a doutrina espírita. Muitas pessoas que se opunham ao espiritismo tentando desconstruir as verdades espíritas. No livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis chega a comentar que hoje no tempo dele, né? Hoje é muito fácil fazer uma palestra espírita, porque você vai para o centro espírita para pessoas que querem ouvir. Mas ele diz, mas no começo não era assim, a gente ia fazer uma palestra e os detratores estavam na plateia. Quando você começava a falar, alguém levantava e disse, isso está errado. E você tinha que debater com os detratores que estavam assistindo às exposições. Então, há uma preocupação de Kardec muito frequente na busca de apresentar também para os detratores, os opositores da doutrina, as análises de seus argumentos. No livro O que é o Espiritismo, no começo da obra, existe o diálogo com o padre, com o cético e com o ateu, que é essa discussão do detrator. Quando você vai para o livro dos médiuns, o primeiro capítulo é Há Espíritos, tentando mostrar exatamente a relação com os detratores. Quando você vai para o céu e o inferno, o primeiro capítulo, o porvir e o nada, aonde você vai mais uma vez se defrontar com a questão dos detratores. Quando você vai para a Gênese, o primeiro capítulo é o caráter da revelação espírita, onde ele tenta desenhar a ideia do que seja o espiritismo para uma compreensão mais nítida da proposta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também apresenta, não só nesse lugar, mas em vários outros, a análise do pensamento contrário tentando desconstruir. Ele fala no capítulo 4, ele fala no capítulo 14 sobre os laços de família, aí quando ele discute a questão da reencarnação, também no capítulo 4, e os laços de família, mostrando que os laços de família não se destroem, mas se fortalecem com a reencarnação. Então, todas essas discussões, elas servem para fortalecer a ideia, e quando a gente observa as considerações de Kardec sobre a biblioteca das casas espíritas, ele sugere que entre os livros que compõem a biblioteca, que se tem, existam os livros dos detratores, para que você conheça os argumentos contrários e não tenha um isolamento, porque existe uma tendência das pessoas a procurarem apenas ler aquilo que interessa e se encastelarem nos seus saberes. Isso é perigoso, porque se a gente seguir esse caminho, nós corremos o risco de, se não tratarmos os nossos corações, atravessaremos 3 fases perigosas. O isolamento, que é quando eu fujo do conhecimento dos outros. Uma segunda fase, que é a rejeição, já isolado onde eu estou. Quando o conhecimento contrário chega, eu rejeito. E a terceira e mais grave, o ataque, em que eu não somente me isolo, não somente rejeito, mas eu ataco a doutrina contrária. I de isolamento, R de rejeição, A de ira, de ataque. Ira. A ira é o que dá como resultado do nosso isolamento ideológico. Então, conhecer o pensamento dos outros, transitar por esses saberes, é sempre muito bom para que a gente consiga formar uma visão mais consciente daquilo que o espiritismo seja.